dia, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso canal Semeador. Na semana que hoje, damos continuidade ao nosso estudo do Evangelho em nós. Daremos hoje continuidade ao capítulo 23, que está quase terminando, com um tema muito mal compreendido, se compreendido foi. Nós então vamos estudar hoje: não vim trazer a paz, mas a divisão. Vamos então refletir sobre essa palavra de Jesus, meus irmãos. Vamos lá então. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque vim separar o homem de seu pai, a filha de sua mãe e a nora da sogra. E o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Essa passagem, meus irmãos, está em Mateus, do capítulo 10, versículo que vai do 34 ao 36. E continuamos nós. Eu vim para lançar um fogo na terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Devo ser batizado no batismo. E quanto me sinto desejoso de que isso aconteça. Julgais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai contra o filho e o filho contra o pai. A mãe contra a filha e a filha contra a mãe. A sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Essa passagem, meu irmão, estava presente no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, que vai do versículo 49 ao versículo 53. E aí vamos nós à nossa leitura. Será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo? Quem disse, não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, a esposa do esposo. Vim lançar o fogo na terra e quero que ele se acenda? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia, né? Nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas testemunham a sua elevada sabedoria. Somente a forma, um tanto equivocada, não traduz exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse o seu verdadeiro sentido. Interpretadas literalmente, elas tendem a transformar sua missão inteiramente pacífica em missão de perturbações e discórdias, consequência absurda que o bom senso não aceita, visto que Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova, forçosamente, recebe oposição. Não existe uma única que se tenha estabelecido sem lutas. Nesses casos, a resistência contrária à ideia é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ele for, mais interesses contraria. Se essa ideia for notoriamente falsa, se for considerada sem consequências, ninguém se preocupa com ela e deixa-na passar, sabendo que não tem vitalidade. Mas se verdadeira, se está assentada em bases sólidas, né? Se para ela pode-se entrever um futuro, um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que tal ideia representa um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja realização estão
interessados. Eis porque se lança contra ela e contra seus partidários. A importância e os resultados de uma ideia nova são medidas pela emoção que ela causa ao aparecer, pela violência da oposição que provoca e pelo grau e persistência da cólera dos seus adversários. Como Jesus vinha proclamar uma doutrina que derrubaria pela base os abusos em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo, fizeram com que ele morresse, por acreditarem que, ao matarem o homem, matavam a ideia. Mas ela sobreviveu, porque era verdadeira, e cresceu, porque estava nos desígnios de Deus. Nascida em uma pequena e obscura povoação da Judéia, foi hastear sua bandeira na própria capital do mundo pagão, diante de seus inimigos mais sanguinários, daqueles que tinham o maior interesse em combatê-la, porque ela aniquilava crenças seculares, às quais muitos se apegavam, mas por interesse que por convicção. Lutas das mais terríveis ali esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque, como verdade, superava as ideias que a precederam. Deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando e se debatia contra as luzes da razão. Ainda era praticado por simples respeito aos costumes, mas a crença havia desaparecido. Só um interesse pessoal o sustentava. Ora, o interesse é persistente e nunca cede à evidência. E quando mais claros os objetivos são os raciocínios, que a eles se opõem, demonstrando de forma incisiva o seu erro. Mas ele se estimula, ele bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, porque a verdadeira fé não existe em sua alma. O que ele mais receia é a luz que abre os olhos dos cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso a ele se apega e o defende. Sócrates também não havia formulado uma doutrina até certo ponto análoga do Cristo? Por que então ela não prevaleceu naquela época no espírito de um dos povos mais inteligentes da Terra? É que ainda não havia chegado o tempo certo. Sócrates semeou em solo não preparado. O paganismo ainda estava em pleno vigor. Cristo recebeu sua missão providencial na época certa. A totalidade dos homens do seu tempo não estava à altura das ideias cristãs, mas havia uma aptidão mais geral para assimilá-las, porque já se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram o caminho e prepararam os espíritos. Bem, meus irmãos, então, muito interessante, né? E importante para todos nós essas reflexões. Eu aqui sempre trago para vocês o seguinte pensamento. Toda leitura apegada a Jesus, nós temos sempre que fazer essa comparação com a missão de Jesus. Se é coerente, se é possível que ele tenha falado, né? E aí, tendo passado por esse crivo, nós vamos aí tentar compreender o contexto em que foi dito, né? E o que realmente, por trás da palavra, né? Das letras, qual o significado que Jesus colocou.
porque nós temos que interpretar, não é só ler. Muitas das vezes a leitura, né, não contém uma primeira avaliação superficial toda a sabedoria, todo o conceito daquela ideia, né, trazida para nós. Meus irmãos, deixa bem claro para nós quando diz que toda grande ideia, ela impacta, ela gera reações contrárias, muitas das vezes fortes. O texto diz que, de acordo com a ideia, com a verdade que ela tem, a transformação que ela vai proporcionar, repercute no interesse da humanidade, de certos homens, que muitas das vezes, levados pelo poder, pelos interesses pessoais e não o coletivo, né, vão se opor, porque entendem que vão perder o seu status, o seu poder, a sua força. E assim o fizeram, né? Com a mensagem do Mestre Jesus, que veio para nós mostrar a luz, mostrar que devemos nos amar, devemos nos importar com o próximo, com o outro, dar-nos a compreensão que Deus é justo, que Deus é amor e Deus é Pai. Compreender que depende de cada um de nós o esforço para entendê-lo, para fazer a sua vontade, para sentir Deus presente em cada um de nós, meus irmãos. Vamos lembrar aqui que, em certa vez, Jesus disse que não mais ele vivia, mas o Pai vivia em si. E essa é a ideia, meus irmãos, que Deus viva em nós, através da nossa compreensão da sua lei de amor, da sua lei de justiça. Que através dos ensinamentos, dos exemplos trazidos pelo Mestre Jesus, possamos praticar, para um dia, com certeza, como o Mestre deixou claro para nós, conseguiremos entender, compreender e vivenciar todo esse ensinamento de amor. Vemos, meus irmãos, um fato histórico que aconteceu alguns anos atrás, há 2000 anos e pouco atrás. Mas não é assim ainda nos dias de hoje. Toda uma ideia nova, né, repercute em nós, em cada um de nós, repercute na nossa sociedade. E a primeira opção nossa, geralmente, é de contestá-la, mas não uma contestação baseada numa análise séria. Muitas das vezes, uma contestação pelo temor de nós abandonarmos a nossa área de conforto, né? Aquilo que nós pensamos já dominar, já compreender, o receio pelo novo, que ainda não compreendemos, que vai impor ou vai nos direcionar, melhor dizendo, a mudanças que precisamos tomar na construção desse homem melhor que somos cada um de nós e, por consequência, da nossa sociedade. Então, meus irmãos, a avaliação, o contestar, mas não contestar por contestar. Contestar porque temos que passar toda a informação, toda a mensagem pelo crivo da razão, pelo crivo da verdade. Nós somos convidados a pensar, refletir. A fé, meus irmãos, não pode ser cega, seja ela em que for. A fé tem que ser raciocinada. E se ela é verdadeira,
ela sobrevive, como o cristianismo sobrevive até os dias de hoje e cada vez mais forte em nossos corações, cada vez mais forte no seio da sociedade. Meus irmãos, a partir do momento que nós entendemos, compreendemos a mensagem de Jesus e trazemos para junto de nós, para o nosso seio, para o nosso viver, percebemos que algo em torno de nós muda. Porque nem todos compreendem a verdade de Jesus da mesma maneira, na mesma época. Cada um de nós estamos no momento da grande caminhada para a perfeição, não é verdade? Então, é natural compreendermos que muitos não concordarão com nós. Verdade? Então, Jesus realmente não veio trazer a paz, veio trazer a espada, a discórdia, porque muitos não concordarão conosco. E é normal, também nós discordamos de vários outros, até da própria mensagem que hoje nós defendemos. Quanto tempo levamos para aceitá-la como verdade, para compreender a extensão, né, do que ali se continha. Não é isso? E mostra o texto que quanto maior essa verdade, quanto maior, né, o benefício que ela pode trazer para a gente, ou o impacto que ela pode proporcionar em nossas vidas, maior essa rejeição, esse combate. Né? Mas, meus irmãos, o Mestre Jesus, em um momento ou outro, nos diz para amar nosso pai, nossa mãe, né? Valorizar a família, respeitar. Então, o fato de nós discordarmos não implica em sermos inimigos, adversários. Não, meus irmãos. Continuamos a nos amar. Somos todos nós irmãos, pois que somos todos filhos de Deus. Mas estamos, como acabei de falar, em momentos distintos da nossa caminhada, da nossa compreensão. Cada um de nós passamos por situações que nos faz refletir. E através do nosso livre-arbítrio, vamos tomando aquelas decisões que julgamos ser a mais adequada. Nem sempre é a mais adequada, mas é que nós entendemos assim ser. Então, essas diferenças é normal, faz parte. E nós não temos que impor ao outro, né, essas mudanças. Ela se sucede naturalmente pela força da verdade que vence, apesar do tempo. O importante é nós a compreendendo, praticarmos, fortalecermos em nós estes conceitos. E ao outro, é nossa oração, o nosso melhor sentimento, para que possa auxiliar ele em seu momento que está por chegar nesta compreensão. Estamos nós aqui falando do Cristo. Né? Veio tantos pensamentos religiosos nesse desenvolvimento do ser humano, da sua capacidade de observar, de refletir, tantos sentimentos. Islamismo, Hare Krishna, protestantismo, espiritismo, tantos. E todos eles também tiveram os seus momentos de dificuldades, as suas lutas, porque é através das lutas, né, que nós vamos crescendo, porque nós vamos nos esforçando para entender e compreender as verdades que são trazidas, se assim são. Se não são verdades, cai pelo caminho. Então, nos dias de hoje, temos esta sabedoria de refletir, não ficarmos presos na nossa zona de conforto, com medo de mudar, com medo de crescer, com medo de aprender, com medo de amar. Temos o coração e a mente sempre aberta
para as boas mudanças que nos aguarda agora e que sempre estão por chegar, porque a caminhada é contínua. Jesus disse que o Pai trabalha sempre e nós também vamos trabalhar sempre na compreensão da vida, na compreensão do ser, na compreensão de nós mesmos. Então, meus irmãos, com essas reflexões, desejamos a todos uma semana maravilhosa, um final de semana em paz, em tranquilidade, regenerador. Que possamos aqui estar mais uma vez reunidos na semana que vem, se possível, na presença dos seus amigos, dos seus familiares, para aumentar a nossa família em torno de nosso irmão Jesus, a refletir, a pensar, a crescer. Muita paz, meus irmãos. Fique com Deus e até a próxima semana. Que assim seja.